A revista The Economist, conceituada publicação inglesa, divulgou um artigo com críticas contundentes ao presidente Lula e ao seu governo, especialmente no que se refere à condução da política externa feita pelo mandatário. Dentre os pontos apresentados pela The Economist estão a postura de Lula diante dos conflitos no Oriente Médio e da guerra entre Rússia e Ucrânia, além da atuação brasileira no BRICS. Segundo a publicação inglesa, o Brasil se colocou em desacordo com outras democracias ocidentais ao condenar veementemente os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. A publicação não deixou de criticar a ida de Lula a Moscou em maio passado para comemorar a vitória da União Soviética sobre os nazistas, sendo o único líder de uma grande democracia a comparecer ao evento. A revista The Economist destaca, abre aspas, ele, Lula, aproveitou a viagem para tentar convencer Putin de que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia. Nem Putin, nem ninguém lhe deu ouvidos, fecha aspas. A publicação continua sua crítica à política externa do governo Lula ao mencionar a situação do BRICS, grupo de países que agora inclui também o Irã. Segundo a The Economist, abre aspas mais uma vez, originalmente, ser um membro do BRICS ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Agora faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente, fecha aspas. O artigo da The Economist se encerra com a seguinte citação, abre aspas, o país de Luiz Inácio Lula da Silva não importa tanto quando se trata de questões de guerra na Europa ou no Oriente Médio. Ele deveria parar de fingir que importa e se concentrar em questões mais próximas. Fecha aspas. Ao produzir este material, eu resolvi destacar alguns pontos que a revista The Economist traz com as críticas contundentes que a mesma fez ao governo de Lula e a forma como ele conduz a política externa do Brasil. Obviamente, o artigo da The Economist ele é mais amplo, fala de outras questões, inclusive de questões internas da política brasileira, sobre o crescimento da direita bolsonarista, a ideia de que Lula deveria negociar e ter uma ação mais próxima, né, ter uma participação mais ativa, digamos assim, no continente aqui no sul, com vizinhos como a Argentina, por exemplo, ao invés de tentar se intrometer em questões da alta política internacional, e o Brasil, a gente sabe, não tem qualquer relevância para discutir questões de guerras no Oriente Médio ou de guerras na Europa. O Brasil não tem essa força política e também os meios, né? Porque isso vai muito além de opinião. Esses países que dominam a política internacional, esses países que dominam essas questões de guerra, são países que não apenas têm o discurso, mas têm a força militar, a força do soft power, que é a força do poder sem ser um poder militar, né? Um poder mais dentro da cultura, dentro da questão econômica. Então o Brasil não tem essa relevância, não tem essa condição, e o presidente Lula, cada vez que tenta parecer ter essa relevância, realmente deixa o país numa situação bastante constrangedora, já que de fato o Brasil não tem essa força na política internacional. E aí, além de não ter essa força, ainda vai desconstruindo a imagem de um possível democrata, né? Porque o Lula de fato não se encaixaria numa definição de democrata, porque ele defende aí regimes que são autoritários, né? Ele defende ideias também autoritárias aqui no próprio Brasil, e aí fica complicado defini-lo como real democrata. Então, cada vez que o Brasil vai assumindo essas posturas anti-ocidentais, antidemocráticas no cenário internacional, vai consolidando essa imagem negativa, né, de um país que já não tem essa força política para contribuir com grandes questões do cenário internacional e que só piora a sua imagem ao tentar, não é, apoiar aí, regimes ditatoriais, como é o caso do Irã, como é o caso da própria China, da Rússia, né? Não há uma crítica contundente de Lula contra a invasão russa, né, ao território ucraniano. A postura dele é bastante negativa em relação ao Zelensky, né? Lembra até a postura do próprio Donald Trump, presidente americano, que também é um apoiador de Putin.
Então a situação é bastante caótica do ponto de vista da política externa brasileira. Eu acredito que talvez essa tenha sido a maior motivação para se escrever esse artigo, né, aí na revista The Economist. Então o Brasil tem vários problemas que o artigo trata, eu recomendo a leitura, tanto da política interna, que fala também da perda de apoio de Lula, de como ele é impopular nesse seu terceiro governo e todas as questões, inclusive envolvendo a corrupção do PT, é mencionada inclusive a prisão do Lula por corrupção, né? Então o artigo é bem recheado de críticas realmente verdadeiras, realmente contundentes em relação à atuação do governo Lula, e eu decidi destacar esses pontos mais da política internacional porque é a área com a qual eu trabalho. Mas não deixa de ser um artigo bem mais completo, que trata não só da política externa, quanto da situação caótica do governo brasileiro atualmente. Um outro ponto importante, só para a gente finalizar, em relação à presença do Brasil nesse cenário internacional, é que cada vez mais que o Brasil traz esses tipos de posturas, a gente observa um alinhamento do Brasil a regimes não democráticos, a regimes ditatoriais. E isso não é legal para o Brasil, que tenta projetar essa postura de país democrático. Estamos ainda muito longe do que seria uma democracia melhorada, não é? A postura do próprio presidente demonstra, né, um não apreço pela democracia no sentido clássico, já que ele se alinha a regimes e narrativas aí autoritárias no cenário internacional. Então é importante que a gente consiga discernir no meio de tantas narrativas aí falaciosas, né, sobre essa tal dessa postura brasileira, a relevância do Brasil ou possível influência na solução de grandes questões no cenário internacional. De maneira bem resumida, o Brasil não tem essa força na política externa, não tem esse poder de se envolver e de ser relevante, não é, no cenário internacional. Ainda que historicamente o governo brasileiro, assim, no sentido política de Estado, né? Não governos de maneira individual, não é? O governo de cada mandatário, que sempre há uma impressão de cada mandatário. Cada mandatário tem uma personalidade e isso vai ser impresso ali na forma como eles conduzem a política externa. Porém, do ponto de vista do governo como política de Estado, né, da política de Estado brasileira no cenário internacional, sempre tivemos essa postura de mediador, pacifista, de tentar sempre contribuir para evitar conflitos ou para acabar com conflitos. Então, infelizmente, ao se alinhar a governos ditatoriais, a posturas ditatoriais, o governo brasileiro atual está se distanciando cada vez mais dessa postura, né, da política de Estado do Brasil ao longo de sua história. Então, de maneira resumida, mais uma vez, o Brasil não tem essa força no cenário internacional e a postura do atual mandatário só contribui para que o país se distancie cada vez mais, né, do mundo ocidental e das democracias em todo o planeta.